Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos do Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Ok, bom, muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tiapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países hoje. Ontem era 193, hoje é 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Varia muito porque os países às vezes eles saem e retornam, entendem? Às vezes eles não concordam e depois passam a concordar. Eles variam muito. Bom, vamos lá então. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, juízes em campo, atenção, satélite. O posicionamento está muito bem claro. O senhor Trump já determinou o reset e o acautelamento das reservas de ouro dos países que têm lastro ouro. Então, o lastro ouro é fundamental para que você tenha uma economia estável. Você vai imprimir moeda lastreada através das suas reservas no Fort Knox dos Estados Unidos, de propriedade dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é proprietário da unidade mundial de ouro. Por quê? Porque a Europa faliu, pediu dinheiro emprestado à América várias vezes, as reservas de ouro que estavam acauteladas no Fort Knox foram gastas para fazer jus a esses empréstimos. A Europa faliu de novo, faliu 3 vezes, faliu 4 vezes. Eles vivem uma vida lá nebabesca e eles estabelecem lá verdadeiras formas de roubo, com moedas virtuais, com títulos que não têm valor, não têm lastro ouro, são moedas sem fundo verdadeiro, que já foram pagas, são notas promissórias que já foram pagas, que já foram quitadas e que elas retornam ao mercado porque elas são tiradas dos bancos domésticos e são dadas como parte de pagamento a membros do Parlamento e do Senado de 183 países que transacionam estas moedas sem valor. Então, os senadores e os deputados e o judiciário de 183 países, eles negociam estes papéis, fundos derivativos que não têm valor nenhum, e eles determinam que estes fundos servem para pagar dívidas de impostos, dívidas que tenha a entidade privada, financeira ou industrial contra o governo executivo, poder executivo daquele país. De 183 países estão sendo enganados, são roubados por 183 membros de parlamentos, senados, também do poder executivo, que são ladrões. Se juntaram todos os ladrões de 183 nações a roubar o planeta e elegeram um exército armado chamado China. Acontece que a China
também roubou eles. E agora a China quer tomar conta do planeta, alegando que eles têm o procedimento de esses papéis que não tem valor nenhum no planeta, não existe valor nenhum nesses títulos. São títulos que já perderam valor porque já foram pagos e que foram dados à China como transação financeira por esses 183 países do narcotráfico, do roubo, das organizações criminosas, da máfia, da Omertá, da Camorra, da Yakuza, da Java, da máfia Java, de todas as máfias e de todos os exércitos do narcotráfico estabelecidos no planeta. Então a China, ela quer reivindicar esse valor. E a China tem as armas bacteriológicas, que são bactérias que parecem vírus, que são elaborados em laboratório, que eles sobrevivem a temperaturas abaixo de 0 e acima de 40 graus. É um absurdo. Nenhum vírus consegue permanecer vivo em temperaturas tão baixas e também em temperaturas tão altas. Ele é borrifado por agentes chineses, por espias e sabotadores. Então no Brasil nós temos agentes espias e sabotadores no Senado Federal, na Câmara de Deputados, no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, tudo isso já visto, tudo isso já comprovado. Então a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, ela tem todas as portas abertas, pode agir, pode levar à prisão quem se oponha a querer evitar o ingresso da Polícia Judiciária nas dependências do Senado Federal ou nas dependências da Câmara dos Deputados Federais, porque a imunidade parlamentar, por enquanto, ela é específica ao que ocupa o cargo. Mas desde o momento em que esse parlamentar ele está respondendo a crime, ele tem que ser levado a um conselho de ética. Não havendo a apresentação desse parlamentar a um conselho de ética pelo Senado, um conselho de ética pela Câmara de Deputados, esse parlamentar ou esse membro da Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser preso de imediato pela Polícia Judiciária. Ele passa a ser um criminoso comum, um criminoso que não tem averbação jurídica. Por quê? Porque o jurídico ele está contaminado, ele faz parte dessa trama de 183 países que se encontra em guerra. O planeta está em guerra com uma potência que domina 183 países que são agentes do narcotráfico mundial. E esta nação se chama China. Eles são ditadores, eles são pessoas que não têm conhecimento, eles são doutrinados, é um exército doutrinado. E eles usam o crime genocídio hospitalar. Eles entraram nas dependências da ONU, entraram nas dependências da OMS, entraram nas dependências da OEA, eles entram em tudo que é sindicato, governo, para poder arregimentar através da força, da ameaça ou da compra por corrupção. Então tudo isso já está visto, eles são espiões e foram descobertos, o planeta inteiro já sabe isso. Então agora nós aqui no Brasil temos que pegar esses elementos e levar eles à prisão. Então começamos pela área da saúde, começamos com José Serra. José Serra, ele está envolvido numa trama em 27 estados e 5.070 municípios, onde todos os senadores dos municípios e dos estados
que representam têm parte do bolo do grupo de médicos que assalta o Estado. São assaltados 27 estados por médicos que juraram curar a vida do ser humano, mas em realidade eles são traficantes de órgão, eles são pessoas que não têm escrúpulo, eles visam o lucro, eles têm hospitais com leitos vazios e que eles recebem pagamentos do governo, alegando que esses leitos estão disponíveis para os pobres. Nunca vi um pobre ir parar num hospital de primeira ponta. Então, isso tudo já é visto, já é sabido. Então, agora são 6h37 da madrugada do dia 23 de julho de 2020 e estão sendo feitas as prisões, mandados de prisões em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros estados também. A mídia, ela não faz a transmissão desses dados, porque também está comprada com a China. Então, todas as embaixadas nos países que estão em guerra com a China já determinaram que estes elementos se retirem dos países. Vocês estão entendendo? Porque eles são espias e estão dispostos a exterminar a humanidade, a quem não sucumbir às suas vontades. Eles estão fazendo isso com seus próprios conterrâneos. Os chineses estão sendo massacrados. Então, meu querido, só nos resta ir à luta, e já estamos na luta, entenderam? Então, o novo forma de resetar os valores toda moeda que é impressa, ela tem um referencial equivalente em ouro, peso ouro, que se encontra cautelado nos Estados Unidos da América. O dinheiro do planeta está nos Estados Unidos. Não existe mais dinheiro nenhum, não existe mais valor consistente. Existe sim uma moeda escrito euro, uma moeda escrito peso argentino, mas os países que estão engajados dentro do valor monetário em peso em ouro, eles são muito poucos. Os tratados já determinados pela administração do presidente Trump estabeleceu que são México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia que têm condições de ter moeda forte. Repito, México, Canadá, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Austrália, Brasil e Índia são as únicas moedas que têm valor, que você pode fazer a paridade, você pode trocar nas casas de câmbio, porque elas têm valor, elas têm um valor específico com lastro ouro. Todas as outras moedas, elas não têm lastro ouro. A Europa está falida, não tem dinheiro para nada. Eles estão emitindo moeda euro e o euro não vale porra nenhuma. Deu para entender? Estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos o México, a moeda mexicana vale, a moeda do Canadá vale, do Reino Unido vale, do Japão vale, da Coreia do Sul vale, do Vietnã vale, da Indonésia vale, da Austrália vale, do Brasil vale e da Índia vale. Essas são as moedas que têm valor no planeta. O restante não tem valor, não há valor agregado. Entenderam? Está tudo falido. Por quê? Porque eles têm que fazer as suas declarações ao fundo, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos da América. Então todos os países do planeta
tem que depositar no Fed e tem que dizer, olha, eu vou depositar meu ouro hoje. Então o Fed vai fazer uma vistoria, lingote por lingote, barra de ouro por barra de ouro, ver se é verdadeiro ouro, porque os chineses deram um calote na Suíça, na Europa, em tudo que é lugar, eles deram um calote nas barras de ouro. Tudo falso, tudo falso. E tinha comprovante de banco alemão, tinha comprovante de seguros, de asseguradoras mundiais, e tudo é falso. Entenderam? Então, eles foram a Europa inteira, a França, a Alemanha, a Espanha, eles foram na Holanda e também na Noruega solicitar dinheiro, ou seja, ouro, em troca de bens imóveis. Os franceses disseram, todos os apartamentos da Avenida Champs-Élysées vão pertencer a vocês, caso nós não paguemos o empréstimo que vocês estão dando para a França. Então eles penhoraram toda a Avenida Champs-Élysées, toda a Avenida Opéra, tudo aquilo, todos esses imóveis, esses edifícios, essas coberturas, a porteira fechada, pertence à Holanda e pertence à Bélgica, sempre e quando tenha, deem o dinheiro. Então, o dinheiro não, eles vão dar o ouro, porque os únicos que têm ouro são esses países, Holanda e Bélgica. Depois ninguém mais tem ouro na Europa, não existe mais ouro, acabou o ouro na Europa. Então, eles vão receber esse equivalente em ouro e eles penhoraram as suas propriedades. E aí eles vão emitir papel moeda, eles vão mandar todo esse ouro para o Fed, lá nos Estados Unidos. Deu para entender? Lá no Banco Central dos Estados Unidos, que vai acautelar esse ouro. E eles vão permitir que sejam emitidos tantos papéis correspondentes ao que está depositado, nem mais nem menos. Entenderam? A Argentina agora começou a emitir papel, fazer peso sem lastro ouro. O Jorge Soros não aportou dinheiro coisíssima nenhuma. E os árabes lá do Fundo Soberano também não aportou nada, absolutamente nada. Porque são outros sheiks, chama-se Fundo Soberano, mas são vários reis que dizem, eu tenho conta lá no Fundo Soberano e eu vou mandar para você dinheiro, e eles não mandam nunca. Entenderam? Então, esses elementos prometeram a Argentina, prometeram a vários outros países da América do Sul. São 25 países da América do Sul, do total de 32. No total de... vamos ver aqui. No total... são 25 países, entenderam? 25 países que fazem o cinturão que foi feito pela China, que já a China implodiu. Não tem mais como se safar. Estamos entendidos? Então a Polícia Federal, neste momento, se encontra aqui no Novo Leblon, na Barra da Tijuca, fazendo as apreensões. E também em vários outros endereços vai haver a captura de todos esses elementos. Então estão implicados, além de José Serra, outros senadores, outros deputados federais, governadores, prefeitos, muita gente que matou e mata muita gente nos hospitais. Então está sendo levada esta força-tarefa, mais uma. E não podem mais, ouça, senhor Davi Alcolumbre,
o senhor não tem como proceder. O senhor não pode proceder a chamar o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli cometeu crime. Ele está denunciado em crime e ele não pode tomar partido. Então a Polícia Federal não tem que ouvir mais o Dias Toffoli, não tem que ouvir mais o Davi Alcolumbre, não tem que ouvir mais o Rodrigo Maia, não tem que ouvir absolutamente nada desses sujeitos. Eles são todos parte de uma trama conhecida como Foro de São Paulo. Eles estão trabalhando para a China, eles são espias e sabotadores. As suas contas estão todas sendo monitoradas, vistas, e eles vão ser presos se eles confessarem no Brasil agora. Se não confessarem no Brasil agora, eles vão ter a lei marcial das forças internacionais do Exército. Lei marcial internacional. Pena de morte por injeção letal. Entenderam? Estão entendendo? Então, por favor, coloquem isto para que chegue no ouvido destas pessoas. Eu agradeço profundamente vocês que me ajudam. O livre-arbítrio de vocês optarem por transmitir as minhas lives, eu lhe agradeço profundamente. E vocês veem que ninguém se mete com vocês porque eles não são loucos. Eles são marginais, assassinos, mas eles sabem que quem tem o apertadinho tem medo. Entendeu, meu querido? E quem se mete acaba que nem um queijo suíço. Entendeu como é que é a parada? Deu para entender? Então, por favor, passem isto para todo mundo, para que eles ouçam essa advertência, porque eles vão pegar uma cana dura, gelada, no Alasca. Nós estamos dando a oportunidade que eles façam as confissões, se entreguem agora, procurem o GSI, façam as suas confissões por escrito, e aí eles vão permanecer aqui no bem bom das leis que existem no Brasil, que você fica 4, 5 anos preso e depois você sai, não é? Fica em prisão domiciliar. Do contrário, se você vier a peitar, você vai para o Alasca, onde você vai ter a tua pena de morte. Você vai ser investigado, você vai ser levado a oitivas diárias que começam 8 horas no primeiro turno da manhã e depois no segundo turno subsequente. Não para, você não dorme. Então vem a primeira turma, faz as tuas perguntas. O senhor conhece fulano de tal? Não conhece. O senhor conhece fulano de tal? Não conhece. Conhece o Joãozinho? Não conhece. Conhece o Manuel? Não conhece. Aí vem a segunda tropa. O senhor conhece o irmão do Joãozinho, fulano de tal? O primo do Joãozinho, fulano de tal? Não conhece. E aí vem a outra turma. E assim vai. São fuzileiros navais. E eles fazem essas arguições e investigações. A noite toda, o dia inteiro, você não dorme. Deu para entender? Tá ouvindo? E lá não entra advogado. Lá não tem essa prerrogativa. Só vai o cônsul geral. E o cônsul geral, cada vez que vai, só pode atender um indivíduo específico. Um por vez. Deu para entender? E aqui tem uma quantidade, porque são 4.000 os delatados pela JIF. Então nós estamos na delação da JIF. Entenderam? E tem muita gente ainda. Por favor, viralize isto e passe para frente. Tenha um bom dia, Polícia Federal na rua. E certamente vai ser assim todo dia. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, até vocês todos ficarem presos. E vocês, cada vez que fazem obstrução à justiça, estão entrando cada vez mais na justiça internacional. Porque aqui não há o crime de obstrução à justiça. Mas lá fora, e nós estamos na lei marcial de uma guerra internacional,
é a lei marcial, é o exército internacional. 60 nações. Aqui, por enquanto, são 20, mas nós, no total, somos 60 nações. Entenderam? A captura de vocês marginais que matam pessoas nos hospitais, matam pessoas de sede, de fome, através da hambrura. A hambrura, entenderam? Rituais satânicos, de cheirar, de fumar, de putaria, de lascívias, de estupros. Vocês estão condenados à morte. Deu para entender? Então corre, vai no GSI, faz a sua delação, faz a sua remissão de culpa, porque senão você vai sair do Brasil e vai pegar o Alasca e lá não há paciência. Entenderam? Por favor, viralize isto. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama Verdade Revelada, no peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama Verdade Continua, sentindo no peito invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, Verdade Triunfante, dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.